Auiabeté, Xé, Romildo, Guirá, Canga, Potiguara, Tupi, Engaré, Morongo, Sara, Xene, Enga, Tupi, Potiguara, Aicoabete, Tupi, Namba, Enga, Conipó, Tupi, Gimana, Tupi, Antigo, Seriba, E, Xiroribe, Ikego, Tecobo, Tá, Tá, Mombe, U, Co, Mbae, PM. Então, eu sou Romildo, Guiracanga Potiguara. Estou feliz de estar aqui com vocês, apresentando isto aí, que é uma apresentação sobre uma temática que Kian me pediu para compartilhar esses conhecimentos com vocês. Eu sou professor indígena potiguara e atualmente estou como mestrando no programa de pós-graduação em linguística da UFPB, pesquisando sociolinguística. Então, esse aspecto da relação entre a língua e sociedade é um assunto do meu interesse, e na medida que a gente vai conversando sobre isso, explanando sobre isso, a gente vai colhendo também experiências, assim, com as pessoas, com nossos interlocutores. Então, o Kian me pediu para falar sobre o Toré, orações do Toré, cantos do Toré, e daí eu fiz essa apresentação para vocês. E desde já quero agradecer o convite do Kian. Kian é um aliado nosso do Potiguara, uma geração nova de professores, e tem, tem, tem feito a diferença nesse processo de revitalização, que já tem umas 2 dezenas de anos que já se iniciou, e hoje a gente tem um novo gás, temos novos recursos, uma pessoa que vem se relacionando conosco, Potiguar, de uma forma bastante ética e respeitosa. Inclusive, quando foi a ocasião da homologação da terra indígena potiguara de Montemor, o Kian estava aqui conosco, é, é, comemorando, festejando conosco. E o título dessa apresentação é A Língua Tupinambá, nas músicas do ritual do Toré, Potiguara, Tupinambá de Olivença. Temos aí uma ilustração ao centro do Toré Potiguara, feita pelo artista potiguara, Sevé Potiguara. E temos ao lado uma anciã, e essa anciã está defumando uma mulher indígena potiguara. E no canto direito temos uma liderança tupinambá de Olivença muito conhecida nas mídias de notícias, devido à sua luta, é o cacique Babal, se não estou enganado, acho que esse é o nome dele. E já nesse slide a gente já mostra que existe uma relação próxima entre essa nação, Tupinambá, diversos povos que habitavam o litoral do Brasil antes da chegada dos primeiros estrangeiros. Essa terra já existia e já era habitada, e essas sociedades elas tinham aspectos em comum que permitia o diálogo, a interação. Segundo os cronistas da época, dizia que a língua de toda a costa era uma, por mais que houvesse algumas diferenças de algumas palavras, mas não de maneira que se deixassem uns aos outros de se entender. Então, na academia, a designação dessa língua
que Anchieta descreveu, a mais falada na costa do Brasil, ela geralmente é chamada de língua tupinambá. E alguns autores vai classificar o tupinambá como sendo a língua de diversos povos, entre eles os potiguara. Já vai ter outros autores que já vai considerar que eram línguas, sistemas relativamente diferentes, de modo que podemos falar de duas línguas. Então, a gente vai ter essa apresentação que fala de uma língua, um sistema, mas a gente vai refletir sempre se essa língua ela é homogênea, se ela é heterogênea, se ela é uma só, se ela apresenta variações e características específicas muito substanciais que a gente poderia classificar como sendo duas línguas distintas. De todo modo, pode passar o slide. A introdução relacionada a essa temática se foca muito na ideia do toré. Então, é importante a gente saber o que é o toré. O toré, isso aqui é um conceito de um antropólogo que trabalha aqui conosco, Estevão Paletó. Ele diz que o toré é a expressão mais emblemática da etnicidade, da cultura e da religiosidade dos povos indígenas, sobretudo do Nordeste. Conjunto ritual composto por música, dança, ingestão de bebidas, geralmente a jurema, e contato com os antepassados e outros seres espirituais através de transe mediúnico. Apesar desta vasta área de abrangência, cada grupo étnico possui um toré próprio e singular, irredutível ao de qualquer outro povo, mas ainda assim capaz de permitir o diálogo e a troca de experiências entre os membros de grupos distintos. É o caso que nós estamos fazendo aqui. Essa compreensão de que quando a gente fala toré, não existe só um toré. Da mesma forma que a gente fala tupi, não existe um tupi. Existem variedades desse toré, de modo que cada povo ele reproduz a sua prática cultural e linguística de maneira específica e de um valor e de uma importância incalculável, inestimável, de modo que é muito comum, natural, cada povo tenha um zelo muito grande pela sua especificidade linguística e cultural, de modo que a gente só pode entrar no ritual do outro, no domínio do outro, se tivermos autorização para tal. Não posso chegar numa roda de um toré, de um tupinambá de Olivença, e entrar na roda sem ter autorização. E, da mesmo modo, para entrar numa roda do toré do Potiguara, a gente precisa dar aquele consentimento, que é algo muito característico próprio daquilo que é a nossa natureza, nossa identidade, nossa etnicidade. Então, a partir dessa reflexão sobre a importância do toré para nós indígenas, principalmente do Nordeste, a gente pode apresentar duas questões, focado em discutir as seguintes questões na apresentação de hoje. Como a língua tupinambá e suas variedades estão sendo revitalizadas? Será que é um processo único e regular? Será que é exatamente tal como tem ocorrido com os potiguaras, os tupiniquins, os tupinambá do Maranhão, os caeté, os tabajara? Ou a gente pode compreender que existem características peculiares? E de que maneira o toré contribui para o processo de ensino, diálogo e troca de experiências entre os povos?
Nesse caso, tentei ser abrangente nessa colocação, tendo em vista que é muito comum, pelo menos entre nós potiguara, em momentos festivos, autorizar, permitir que não indígenas ou pessoas de qualquer origem étnica, por contanto que seja nosso aliado, esteja junto conosco nas nossas causas, nas nossas demandas, participem do nosso ritual, aprenda o nosso ritual, ou estude o nosso ritual a partir daquilo que a gente deixa, autoriza ou fica disponível de domínio público para ser pesquisado, escrito, analisado, né? Isso aí são conhecimentos, descrições que a gente ainda precisa fazer nos estudos sobre revitalização linguística e sobre línguas indígenas brasileiras. Pode passar. Revitalização linguística dos potiguara e dos tupinambás de Olivença. Então, assim, eu parto do conhecimento que eu tenho sobre as ações de revitalização que estão sendo realizadas no âmbito do meu povo, é o povo em o qual eu atuo e tenho já há alguns anos, desde 2014, mais ou menos, vai fazer 10 anos que eu estudo esse aspecto da cultura, é o toré e sua relação com a língua. Então, eu já tenho um bom conhecimento, mas ainda falta para mim conhecimentos mais teóricos, mais profundos sobre esses fenômenos, e compreendo que nesse curso de pós-graduação eu tenho ainda vou aprender muita coisa sobre essas questões em aspectos mais teóricos. E a partir dessa experiência com os potiguara e analisando superficialmente um breve conhecimento que eu tenho de interação com os tupinambás de Olivença, a gente pode fazer algumas reflexões e a gente vai deixar também uma oportunidade. Depois eu vou precisar só de quem me ajudar na regulação do tempo, para ver quanto tempo eu tenho. Eu planejo uns 30 minutos de exposição e uns 15 para perguntas. De modo que o que eu conheço dessa interação com os tupinambá de Olivença, esse contato que eu tenho é muito breve, esporádico, às vezes uma vez por ano, até anos sem ter contato, mas começou em 2017, quando eu estava no acampamento Terra Livre, e eu acordei de madrugada escutando um ritual do toré, e eu achava que aquilo ali era a língua do meu povo potiguara. Então eu levantei e fui acompanhar, porque nesse período, 2017, o processo de revitalização da nossa língua estava num momento bastante delicado. Muitas pessoas que trabalhavam na área da língua foi trabalhar em outras áreas e deixaram um espaço vazio, de modo que não era comum escutar a música do toré em tupi meia-noite, 1 hora da madrugada. E eu levantei da barraca no acampamento Terra Livre e fui ver o que era, e era os tupinambá de Olivença cantando a música deles, o toré deles em tupi. E isso aí me estimulou a, quando eu voltasse para Paraíba, eu me dedicasse a estudar principalmente a língua originária do nosso povo. Aí eu diminuí meus estudos do inglês e de outras línguas para focar só no tupi, e eu tenho focado desde então, desde 2017, 2018, somente nessa língua. E outro contato que eu tive com o tupinambá foi recentemente, na década internacional das línguas indígenas, no encontro nacional, ocorreu na aldeia Buriti, lá no estado do Mato Grosso do Sul.
juntamente com o povo Terena, na terra dos Terenas, a aldeia Buriti. E lá eu conheci o professor Catu. Não sei se aqui na reunião tem algum tupinambá que conheça esse professor, e ele me deu uma entrevista, eu escutei atentamente, só que, infelizmente, a gravação não ficou boa, houve um problema no meu celular, e eu não consegui o áudio, eu só tenho a imagem, mas o que ele explicou a respeito, quem sabe quando eu conseguir alguém que faça leitura labial, ou coisa do tipo, recuperar o conteúdo que ele me passou, eu prestei atenção, mas não consegui registrar tudo. E recentemente eu li também, assisti um documentário sobre os Tupinambá de Olivença, e que também apresenta ali no YouTube bastante informação sobre a luta. E nessa exposição aqui, o meu objetivo é trocar essas experiências, fortalecer a luta. Nós, Potiguara, temos a nossa terra homologada, nossas terras estão homologadas, conseguimos, e eu tento mandar energias positivas para que nossos parentes Tupinambá também consigam a conquista, a homologação definitiva das suas terras. E em relação a esse primeiro ponto, ainda sobre a década internacional das línguas indígenas, um lema é nada para nós sem nós. Uma declaração, e essa década ela vai de 2022 a 2032. E nós estamos juntos nessa luta, povos indígenas do Brasil e do mundo, buscando estratégias para o fortalecimento das nossas línguas. Todas as línguas indígenas minoritárias, elas são ameaçadas de extinção ou de cair em desuso, mas nós estamos remando contra a maré e fortalecendo uns aos outros para o fortalecimento da nossa língua, das nossas vozes, dos nossos corpos e dos nossos discursos e nossos meios de reprodução cultural, biológico. Esse ponto primeiro, ponto A, compreender o contexto histórico, político e sociocultural das revitalizações. Compreender que, da parte dos Potiguara, nós começamos em anos 2001, com o trabalho movimento indígena, né? E com a colaboração do professor Eduardo de Almeida Navarro, da USP. Ele deu um pontapé inicial, juntamente com os indígenas daqui do território, esse processo de revitalização. Do ano 2000 até 2025, né, houve momentos de avanços e estagnação, ou de paradas, né? E avanço, parada, e nós estamos agora com um novo gás, uma nova força, uma nova metodologia, muito focada no ritual do Toré, para a revitalização, o fortalecimento da nossa língua. E eu tenho colaborado com as traduções das músicas do Toré, e, inclusive, depois de eu apresentar uma breve, um pouco sobre o nosso Toré Potiguar, eu também, ontem, eu ainda fiz uma tradução de algumas músicas do Toré que eu tive conhecimento, do Tupinambá, para apresentar para vocês, de modo que é importante compreender o contexto histórico da nossa realidade linguística, nossa realidade sociolinguística. Potiguara pode-se dizer que são falantes de língua portuguesa, mas é uma variedade da língua portuguesa, uma variedade indígena, uma variedade potiguara, uma variedade específica de português, rico de palavras em tupi. E valorizamos isto.
Alguns potiguaras se contentam só com isto, mas alguns potiguaras, como eu, busca compreender a nossa língua originária e valorizá-la como prioridade. Então, temos professores, né, principalmente professores e alguns entusiastas que querem compreender o sistema da língua tupi ou tupinambá de forma profunda, não superficial, não somente a nomes de coisas, né, nomes de lugar, mas compreender a estrutura da língua. E ainda nesse contexto histórico, nós vemos um aumento significativo no último censo do IBGE, um aumento em 10 anos, mais de 200% de pessoas que se declararam falantes de língua tupi-potiguara, ou, como o termo ainda não era muito convencionado na época, algumas pessoas daqui se declararam falantes de tupinambá. Então, esse somatório, juntando essas duas designações para a língua, tupinambá ou tupi-potiguara, a gente enxerga um aumento de mais de 200% em 10 anos no aumento de falantes dessa língua. Nosso contexto político aqui é favorável, em relação, se comparando com outros períodos da história, e as características do povo potiguara são singulares, específicas, e não se confunde com outro povo. Aí tem uma música do Tória Nossa que diz assim: Xeretama, Iporang, Xeanama, Turuçu, Xetupan, Xemoeté, Xeavá, Atangatu, Xerera, Potiguara, Xeratã, Xeavaeté, Avape, Arapora, Uicové, Ixeiavé, Avape, Arapora, Uicové, Ixeiavé. Quem é como nós? Ninguém. E assim como nós não somos iguais a povo nenhum. Temos a nossa especificidade, e a nossa especificidade deve ser respeitada e valorizada por quem é de dentro e por quem é de fora. Em relação à questão B, ali temos ali a estrutura gramatical e convenções de uso. Então, o que se baseia a nossa estrutura gramatical, a gente tem a compreensão de que a língua tupi antigo, ela é o tupinambá. A gente teve conhecimento dessa língua principalmente através da obra do professor Navarro, então a gente usa as obras do professor Navarro como referência. Método moderno de tupi antigo, dicionário de tupi antigo. Utilizamos materiais elaborados pelos primeiros professores de tupi que tiveram contato com o Navarro, como essa apostila Tchanyambo e Potiguara Mona Engarecé. Vamos aprender a língua dos antigos potiguara. E essa ideia de antigos potiguara e tupi antigo, a nossa geração, nosso povo com tomada de consciência e com pensamento crítico, não aceitamos muito esse termo antigo, passado, clássico, língua brasílica, não. A gente tem consciência da nossa especificidade étnica, cultural e linguística. Então, a gente desenvolveu o livro Tupi-Potiguara Cuapa para exemplificar, demonstrar, enfatizar o protagonismo indígena e a especificidade indígena atual da nossa língua, que nos caracteriza e faz parte da nossa cultura e não de outra. E sem ter conhecimento de sociolinguística, eu já compreendia que havia variação, uma diferença entre a língua que o Anchieta usa para catequizar os indígenas da língua falada nas aldeias, a língua real, que estava sendo ensinada e aprendida e utilizada. E estudando sociolinguística, a gente vê, compreende, e os sistemas linguísticos, eles são heterogêneos e sofrem variações de acordo com cada comunidade de fala, com cada característica dessa comunidade de fala, ela exerce pressão sobre o sistema linguístico, de modo que é longe de ser homogêneo.
e que esse conhecimento de sociolinguística nos ajuda a combater preconceitos, racismos, discriminação, coisas que nós indígenas não devemos aceitar, né? Se tiver alguma coisa errada, a gente tem que fazer força para que, se houver racismo, preconceito contra a nossa cultura, a nossa forma de falar, a nossa forma de nos comunicar, de nos expressar, a gente tem que dizer assim: opa, respeite o nosso espaço. E essa tomada de consciência, ela se dá pela grande quantidade de indígenas entrando nas universidades, ocupando espaços, lidando com pessoas que têm uma mente de acordo com as realidades do nosso tempo, que nos ajuda na nossa luta. Nas universidades, estamos utilizando, né, instrumentos que nós temos à nossa disposição para avançar de forma mais consistente. Atualmente, nós Potiguara, temos participado da ação Saberes Indígenas na Escola, uma ação do MEC, e temos produzido materiais didáticos, apostilas, e espalhando pelo nosso território, utilizando também a ajuda, o suporte da universidade que está mais próximo aos nossos territórios, que são as universidades federais da Paraíba, a Universidade Federal de Campina Grande. E tem um material ali também sobre os Tupinambá de Olivença, que é disponibilizado na internet, e a gente toma conhecimento também das experiências que os parentes estão tendo no seu processo de revitalização linguística. Então, esse ponto C, a gente pode refletir sobre o status, os espaços e funções da língua. Ainda sobre a convenção de uso, a gente tem elaborado nossas convenções de escrita, mas de uma forma bem livre, né? Nós não somos rigorosos nesse sistema, a gente compreende a nossa evolução, de modo que quem quiser adotar a grafia dos nossos parentes que escreviam em tupi no período colonial, Pedro Poti, Felipe Camarão, quem quiser usar aquela forma de escrita, caligrafia, a gente recebe bem. Quem quiser utilizar a do padre Lemos Barbosa, que o professor Navarro ele absorveu e reformulou em alguns pontos, quem quiser utilizar a grafia do professor Navarro também pode utilizar, e quem quiser utilizar a grafia do Tupi Potiguara também pode. A gente atualmente tem simplificado. Temos deixado a nossa escrita bem parecida com as letras da língua portuguesa. A gente só explica que a gente usa o apóstrofo como para representar a consoante oclusiva glotal, que a gente chama de paradinha. Em relação ao status da língua, em relação assim, como os indígenas em geral enxergam a língua tupi. Muitos não têm interesse, muitos potiguaras não têm interesse em estudar, aprender a língua, se contentam em dominar somente a língua portuguesa. Mas, em relação aos espaços e funções da língua, a gente vê que a língua está muito presente na escola, a língua está muito presente no ritual, e, a partir do ritual, existe toda uma reflexão do conhecimento tradicional indígena, que envolve conhecimento de território, conhecimento de artesanato, plantas medicinais, relação com o território, com a coleta, a pesca e coleta de frutos do mar, crustáceos, atividades produtivas, comércio. Então, assim, em relação a nomes, a onomástica, o tupi está bem presente e está cada vez mais forte na medida que o povo tem tido acesso à língua. Com relação a projetos individuais e coletivos, são importantes os projetos individuais, como produção de livros,
traduções, qualquer atividade, postagens em rede social, jornal, tudo isso é muito importante, as iniciativas individuais, mas principalmente as coletivas, que têm tido mais efeito e fruto, e de modo que desses projetos, aqueles que se relacionam ao Toré tem sido o potencializador do fortalecimento da cultura nas aldeias em que o Toré em Tupi alcança. Então, o que começou como um pequeno grupo de Toré Potiguara, Toré Tupi Potiguara, hoje a gente pode contabilizar mais de 10 grupos espalhados pelo nosso território. Então, é algo que eu trago essa experiência positiva para repassar para os nossos parentes tupinambá. Pode passar. Então, aqui é o foco, né, o que o Kian tem desenvolvido, metodologia que ele tem utilizado nesse curso, ele vai se basear, para dar continuidade, quando terminar essa exposição, sobre esse texto, que está no livro Tupi Potiguara Coapa, é o texto intitulado Toré-Orupaba. Toré-Orupaba, ou em português, o ritual do Toré. Esse título, Roripaba, Toré-Roripaba, ele se refere a momento de festa, lugar de confraternização, momento de confraternização. Foi como a gente conseguiu traduzir esse contexto, a ideia do ritual, que ela vai além da dança, ela vai além daquele momento, é algo que tem uma dimensão muito grande. Então, eu vou ler para vocês o texto. Ereikuavate, torero ruveté, avaetá osiko wakasui, toni engar, toporacei. A e onyanhan yamandabarupi, oimombu guarará, oimombu mimbu, oimombu maracá. Já só cheanam papituna imirim, já só cheanam papituna imirim, o guacenco urique potinharaguarim, o guacenco urique potinharaguarim, já se te acolhe papava, yandé porava, curava. Praksetiako papava, yandé porava, curava. A eriré potiguara opuk, a e onye engatã. Toicové yandé tupã, toicové. Toicové yandé anambuera, toicové. Toicové yandé anamapotinhuara, toicové. Toicové yandé tupinhenga. A e onye engarete. Kamusi kwati asara ubotu porangeta. Kamusi kwati asara ubotu porangeta. Toikové tu pancheruba Maria membrava. Toikové tu pancheruba Maria membrava. Então, esse é duas músicas do nosso ritual do Toré. E eu acredito que essa música, a primeira, ela é bem conhecida do povo tupinambá. E recentemente, numa obra num livro Saberes Indígenas, lançado neste ano, eu fiquei responsável por um capítulo em que a gente apresenta a língua originária do povo potiguara, e nós apresentamos uma compilação de músicas do Toré em tupi português. E nessa música Tiaçó Xeanam, eu categorizei ela como língua de outros povos, mas que nós potiguaras absorvemos, assimilamos, em parte
variamos um pouco, de modo que hoje integra o nosso ritual do Toré. Na próxima etapa, né, eu vou dar oportunidade para vocês falarem, comentarem, perguntarem sobre algum aspecto do verso, da gramática, da tradução, o aspecto da tradução livre ou versificada, de modo que a gente vai passar agora para músicas do Toré Tupinambá, certo? Pode passar. E depois a gente vai ter um tempinho para fazer análise de alguma frase, algum verso, caso a gente queira estudar sobre alguma delas. E eu quero apresentar aqui rapidamente as referências. Pode passar o slide aí para o final, análise textual e as referências. Então, eu peguei essas letras dessa música no documentário O Retorno da Terra Tupinambá, no vídeo do YouTube. Aí está aí o link para vocês assistirem o vídeo, caso vocês queiram acompanhar. Pode voltar, quem é lá para as músicas do Toré, lá do Tupinambá. Essa tradução que eu fiz, ela é uma tradução, digamos assim, um exercício de tradução, é um ensaio. Geralmente eu faço assim, aqui trabalhando com os potiguara, eu faço uma tradução e os cantores, os puxadores de toré, eles vão experimentando e vai sugerindo, pedindo para a gente encontrar a fazer a adequação de uma palavra por outra para que se torne o verso cantável. Não adianta estar 100% equivalente, uma tradução literal, mas que na hora de cantar não bata com a melodia e a métrica. Então, como eu não conheço bem essas músicas, então eu não vou arriscar cantar, caso algum parente conheça, né? Pode cantar depois para a gente. Aí, uma das músicas do documentário diz assim: ó, que prazer, que alegria é o nosso encontro, irmão. É como água perfumada, gostosa é nossa união. Uma observação que as músicas do Toré, Potiguara e Tabajara e o Tupinambá sempre repete um verso, e aqui eu não coloquei ali 2x ou coisa parecida para a gente focar na parte textual. Então, vou pronunciar agora em tupi. Mué, Iecosupava, todo pava, Yandé, Iovatim, Cheirum, Sé, Tiapuana, Yavé, Yandé, Yemô, Manuçu. Isso aí a gente tenta cantar, e se tiver alguma palavra que precisa substituir, a gente procura uma com sentido mais parecido, porque nesse caso o nosso foco não é na literalidade, mas sim no estilo, na parte estética da música. Aí a outra música. Sim, eu acho que essa música aí, na verdade, é a primeira parte daquela Tia Sol Xeanã, que a gente já absorveu. Nós potiguaras já absorvemos. Eu acredito que logo em seguida se canta Vamos, minha gente, que uma noite não é nada. Quem chegou foi Tupinambá, no romper da madrugada. Vamos ver como é que acaba no resto da empeleitada. Lembrando que cada povo tem sua especificidade, às vezes o verso muda uma coisa, uma palavra aqui, outra ali, e essa variação, para nós que estudamos sociolinguística, ela é importantíssima. Então, esse verso aí, a gente já canta muito no nosso toré. Já só Xeanam, Coptuna e Mirim. Já só Xeanam, Coptuna e Mirim. Oguacenco Urique, Tupinambá, Olivençaçuí. Oguacenco Urique, Potiguara, Guarini. Jacepiacó e papava, Yandé porava, Tuaba. Jacepiacó e papava, Yandé porava, Tuaba.
É natural que nas músicas do Toré, segundo assim relatos de antropólogos que estudam isso aí, eles falam que tem Toré que, como a energia espiritual ela é muito forte, houve casos em que se optou por modificar, em português mesmo, uma palavra por outra para diminuir a potencialidade daquele ritual, porque é uma energia muito forte, muitas pessoas acabam entrando em transe em algumas ocasiões, e é algo que vai um conteúdo que vai mais para a antropologia do que o aspecto linguístico aqui que a gente quer se ater, mas existe essa relação de umas palavras serem modificadas e dessas modificações a gente acabar havendo variações nas letras da música. Essa aqui é bem forte, ó. Quebra a cabaça, espalha a semente, corta a língua, quebra o dente. Acho que isso aí está meio errado aí nessa formatação. Quebra a cabaça, espalha a semente, corta a língua de quem fala mal da gente. Quebra a cabaça, espalha a semente, corta a língua de quem fala mal da gente. E quem fala mal da gente? Corta a língua e quebra os dentes. E quem fala mal da gente? Corta a língua e quebra... A gente potiguara não conhece essa música, né? Esse canto do Toré. Toré forte, né? E em tupi eu traduzi assim: Kuya yayokata inha yayotinha vane engaiba yape kunchai titim. Kuya yayokata inha yayotin avane engaiba yape kunchai titim. Avane engaiba yape kunchai titim. Avane engaiba yape kunchai titim. Forte também. E as últimas, eu saí da minha aldeia procurando outra aldeia. Eu cheguei na aldeia Tupinambá. Sou indígena verdadeiro, sou caboclo Tupinambá. Traduzimos assim. Traduzi assim. Assem tava suí, a moé tava secara, sicumã tava pupé, che tava Tupinambá. Xeavaeté, Curivoca, Tupinambá. Xeavaeté, Curivoca, Tupinambá. O verde e amarelo é a cor do meu Brasil. A terra Tupinambá foi Cabral quem invadiu. Alviúba, Pindorama, Xepará, Veté, Aé, Cotupinambaretame, Avamondá, Noicóiqué. Alviúba, Pindorama, Xeparavaé, Cotupinambaretame, Avamondá, Noicói e Qué. Então, um aspecto interessante a respeito, assim, para encerrar nessa apresentação, é que alguns desses versos, a gente pode tanto analisar e refletir sobre o aspecto da memorizar a letra. A gente memoriza primeiro, depois faz descrições e reflexões sobre aquilo que a gente está memorizando depois, fica mais fácil de compreender a estrutura. E a gente pode compreender como o verso, o que o verso significa na sua forma livre e o que significaria a tradução em Tupinambá, o que ela significaria a tradução literal da tradução, o significado literal da versão que foi utilizada. Então, é uma coisa que eu gosto de fazer com os meus alunos, que eles compreendam o verso tanto em o verso rimado, a tradução livre, quanto compreender que aquilo que nós traduzimos não é exatamente a tradução literal. Só para servir de exemplo, pegando esse verso aí, último verso: a terra Tupinambá foi Cabral quem invadiu. Aí traduzir assim: Tupinambaretame avamondá noicóiqué, significa: nesta terra Tupinambá, ladrão não mora aqui. Então, assim, eu não quis colocar Cabral, não consegui encaixar Cabral, então transformei o Cabral no Abamondá. Então,
revelando aspectos da nossa ideologia, da nossa visão de mundo, da nossa luta nesse processo de utilização da língua como ferramenta de luta e resistência. Então, assim encerro minha apresentação e fico, não sei se vai ter que encerrar, né, por causa do intervalo. Muito obrigado ao IABT, ao IABT Romildo Gue. Eu amei a sua apresentação e com certeza vai ficar muito útil para ter isso gravado e suas perspectivas para nossos parentes tupinambá. Eu acho que a reunião vai acabar porque eu só tenho 1 hora, então o que a gente geralmente faz, que a gente vai fazer um intervalo de 15 minutos, depois às 7h15 todo mundo vai voltar para este link. Coab, Coab, Pequabapé, Pequabapé, Pequab, Coab, Aiquab, Aiquab, Erequab, Aiquab, Erequab, Oiquab, Aiquab, Aiquab, Toruba, Toruba, Xerorub, Xerorubeté, Xerorubeté, Xerorub, Sorub, Torub, Xerorub, Xerorubeté, Xerorub, Nerorub, Nerorubepé, Nerorub, Xerorub, Nerorubepé, Xerorub, Pé, Perorubepé, Xerorub, Torerorubete, 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 Ereiquabape, Torerorubete, Ereiquabape, Torerorubete, Ereiquabape, Aiquab, Aiquab, Torerorubete, Ereiquabape, Romildo Gue, Torerorubete. Pá, Aiquabe, Torero, Liberté. Aiquababe, Aiquababe. Ixeabá. Endeabá serão, Romildo Gue. Pá, Xeabá. Ixeababe. Yande, Abaetá. Abaetá. Abaetá, Abaetá. Abaetá, Oikoike. Abaetá. 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 Osuk. Osuk. Asuk. Eresuk. Osuk. Osuk. Mboesape. Osuk. Omboesape. Osuk ae. Osuk ae. Osuk ae. Osuk. Moromboesape. Moromboesape. Ike pemboesava. Ike pemboesava. Ike. Ishe pemboesara. Ishe. Ishe pemboesara. Moromboesava. Osuk moromboesape. Osuk. Xeroca. Xeroca. Ike. Xeroca. Ooca. Ooca. Osuk. Ooca. Ooca. Osuk. Ooca. Ae. Coabá. 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 Osuk. Ooca. Ogocupe. Ocupe. Onye engar, nye engar, onye engar, anye engar, anye engar, anye eng, anye eng, anye eng, anye engar, anye eng, erenye eng, anye eng, anye engar, nye engar, nye engar, nye engar, anye eng, anye eng, anye eng, anye eng. Anye engar. Pequabape. Pequabape. Nye engar. Nye eng.
Icatu, pá. Moranduba, Jefferson Way. Não, desculpa, foi engano. Eu quis mandar um emoji pra dizer que eu entendi. Icatu, Icatu. Poracei, ou poracei, aporacei. Poracei, aporacei. Aporacei, oporacei. Opa, oporacei. Opa, abaetá. Abaetá, oporacei. Abaetá, oporacei. Oporacei, abaetá. Abaetá, osuk. Osuk, ooka sui. Tonye engar. Toporacei. Tonye engar. Toporacei. Vou colocar uma imagem aqui. Tá faltando umas imagens. Abaetá, osuk, ooka sui. Tonye engar. Tonye engar. Tonye engar. Toporacei. Toporacei, tonye engar. Para. To. Tonye engar. Toporacei. Ogoka. 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 Tonye engar. Toporacei. Abaetá. Abaetá. Osuk. Sui. Sui. Olivença sui. Tupinambá. Olivença sui. Ogoka sui. Sui. Ogoka sui. Suas. Ogoka. Aé. 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 Unyenyang. Unyenyang. Terenye en konye enga desse konye enga rupi Romildo we. Unyenyang. E aí, VT? Nyenyang. Nyenyang. Unyenyang. Coabá, onyenyang. Onyenyang. Nyenyang. Ah. E aí? E aí, BT? Onyenyang. Amandava. 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 Co amandava. Toré. Amandava. Pu. Bu. Pu. Bu. Shepu. Bu. Pu. 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 Bu. Pu. Pu. Oi, mombu. Mombu. Ai, mombu, coba é. Mombu. Ai, mombu, coba é. Ai, mombu, coba é. Que sepupé. Ai, mombu. Ai, mombu. Mo. Mo. Pu. Mombu. Ai, mombu. Warará. Warará. Coba é. Mimbu. Coba é. Mimbu. Maracá. Coba é. Potinguara Remimunhanga. Potiguara Maracá. Maracá. Aimambu Maracá. Aimambu Maracá. Baracá Conipó Maracá. Maracá Baracá. Icatu. Mocoim Icatu. Icatu. Baracá Maracá. Baracá Maracá. Aé. Onhenhang. Amandava rupi. Unhenhang amandava rupi. Emunã. Emunã. Aé.
Unhang, Amandabarupi. Icatupe, Pequabape. Unhang. Oimombu, Guarará. Oimombu, Mimbu. Oimombu, Maracá. Tchaçô, 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 tchaçô. Xeanam, Xeanam, ó, Xeanam, Xeanam, ó, Pesepiac, Xeanam, Xeanama, Xeanam, Xeanama, ó, Xeanamgue, Xeanam, Pequabape, ó, Xeanamgue. A Xeanama. A Xeanama. Ó. Ecobe Xeanamgue. Icatu. Pequabape. Copituna. Ah. Copituna. Copituna. Ah. Copituna. Yaçu. Yaçu. Yacitatá. Yaçu. Copituna Iporang, Iporangueté. Copituna Imirim, Imirim, Mirim. Pitunim, Pituna Mirim. Copituna Imirim. Tiaçó, Xeanam. Copituna Imirim. Tiaçó, Xeanam. Copituna Imirim. Imirim. Copituna Imirim. Já só. Osuk. Owassem. Icatu. Mocoin Icatu. Osuk. Owassem. Pequabape. Owassem. Ike. Icatu. Osuk. Osuk. Mocoin Icatu. Mocoin dava Icatu. Osuk ou Assem. Osuk ou Assem. Icatupé. Ou Assem, Osuk. Warinim. 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 Ixé. Warinim. Na Warinim, Luan. Ixé. Na Warinim. Ixé, Morombo é Sara. Na Warinim, Luan. Ixé, Mo é Sara. Warinim. Ike, Pembo é Saba. Ike. Ike, Pembo é Saba. Boessava. Oh. Cour Aiquab. Cour Aiquab. Opa Mae. Opa Mae Aiquab. Cour Shembo Esape. Ike Pembo Esape. Yanyembo E Ike. Yanyembo E Ike. Pembo Esaba. Pembo Esaba. Cour. Oyei. Oyei, Cour, Cori, 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 Oyei, Cour, Cori, Icatupé. Oassem Cour, Iké, Potinguara Guarinim, Potinguara Guarinim. Oassem Cour, Iké, Cour, Iké. Courique, Oassem Potinguara Guarinim. Pequabape, Oassem Courique. Acepiac, Acepiac. Opoepiac,
Opoepiak. Osepiak. Osepiak. Osepiak, Pedro. Osepiak. Oipapar. Oiepé. Mocoin. Monsapur. Irunduk. Bo. Boiepé. Bomocoin. Bomosapur. Boirunduk. Opacombó. Aipapar. Aipapar. Ixé. Ixé, aipapar. Xembó. Aipapar, xembó. Oiepé. Mocoin. Xembó, mocoin. Xembaracá, oiepé. Aipapar, xembaé. Aipapar. Yaporabucu. Yaporabucu, Yaporabucu. Yaporabucu, Yaporabucu. Aiporabucu, Aporabucu, Yaporabucu. Aporabucu, Yaporabucu. Oporabucu, Yaporabucu. Tiasepiak, coi papassava e ande porabucaba. Tiasepiak. Tiasso. Tiasepiak. Yasepiak. Tiasepiak. Tia. 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 Yasepiak. Tiasepiak. Co e papassava. Co e papassava. Co e papassava. Eu acho que eu coloquei o papar errado aqui. Eu vou ter que arrumar isso. Acabar. Papar, acabar. Coloquei errado aqui. Acabar. Papar. Também é contar. Essa parte é difícil de tupi. Porabacaba. Yandé porabacaba. Aerire. Aerire. Cour. Aerire. Cour. Ita. Itaro. Cour. Aerire. Itaro. Cour. Ita. Pedra. Ro. Fria. Itaro. Eu tô criando uma palavra agora. Eu não sei se essa palavra existe. Tô criando. Itaro. Aerire. Itaro. Aerire. Ikatupe. Aerire. Opuk. Opuk. Eles pararam. Opuk. Aerire. Potinguara. Opuk. Ae. Onye engatan. Atan. Atangue. Noikoike. Atangue. Mamompe atangue. Oiko. Mamompe. Mamompe seco. Naikwabi. Atan. 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 Anyeeng. Anyeeng. Oinhanhang. 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 Nhanhang. Onhanhang. Ikatuete, Consuelo, güey. Ikatuete. Onhanhang. Ele tá numa reunião. Onhanhang. Atan, güey. Atan. Atan. Anyeeng. Anyeeng. Anyeeng atan. Anyeeng. Anyeeng atan. Ikatupe. Pequabupe. Onyeeng atan. Aerire. Potiguara opuk. Ae onye engatan. Toikobe yande tupan. Yande tupan. Toikobe yande anambuera. Anama, parente. Anambuera, antepassado. O que era parente. Toikobe yande anambuera. Yande anambuera. Toikobe yande anama potiguara. Yande anama potiguara. Toikobe.
Toikobe yande tupinye enga. Toikobe. Toikobe. Upu. 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 Ae onye engar upu. Onye engar. Onye anye engar. Anye engar. Nhengar upu. Começar a cantar. Upu. Começou. Aiquatear. 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 Camusi. Não sei se isso tá certo. Eu peguei o camusi que eu entendi. Camusi. Pode ser outra coisa. A gente arruma as fotos com o Romildo depois. Ubotura. 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 Botura. Ubotura. Mocoin e catu. Botura. Ubotura. Mocoin e catu. Camusi quatiaçara. Ubotu poranguete. Camusi quatiaçara. Ubotu poranguete. Icatupe. Ae. Onye engarupu. Camusi. Camushi. Camusi. Icatu. Mocoin. Icatu. Camushi. Camusi. Toikobe tupan xeruba. Tupan xeruba. Xeruba. Tupan xeruba. Maria memburabe. Maria. Maria mena. Maria. Maria. Maria mena. Maria mena raura. Mena raura. Maria membura. Icatupe. Membura. Mas é engraçado porque ele não é... O Jesus não é o filho... Ele não é semente desse cara. Ele é semente de Deus. Mas a gente ainda chama assim. Membura. Maria memburabe. Né? Filho a Maria. Icatupe. Icatupe. Agora, vamos voltar, talvez a gente deixa... Agora que a gente entende todas as partes, vamos deixar o Romildo cantar mais uma vez pra gente. Aí a gente abre para perguntas, tá bom? Icatupe Shirumwe. Camusi. Jaçó Xeanam, Copetuna e Mirim. Jaçó Xeanam, Copetuna e Mirim. Oguacenco Urique, Potinhuaraguarini. Oguacenco Urique, Potinhuaraguarini. Jacepiacó e Papava, Yandeporava, Cuava. Jacepiacó e Papava, Yandeporava, Cuava. Já só Xeanam. Pararam, pararam, pararam. Camusi quatia sara uvotu poranguete. Camusi quatia sara uvotu poranguete. Toikové tupancheruva Maria membrave. Toikové tupancheruva Maria membrave. Oh yeah! Ayevete. Icatuete, Ayevete Shirumwe. Então, essa foi a aula. Muito obrigado. Foi um pouquinho diferente, mas a gente conseguiu aprender mais sobre a cultura viva da língua que a gente está estudando, né? De um lado e também das variedades, as diferentes perspectivas, e também a gente não deixou ao lado a linguística. A gente ainda conseguiu uma boa lição da linguística que tem por dentro desse toré. E eu vou arrumar alguns errinhos que eu vi, como sempre, e depois vocês podem confiar na apostila depois. Então, eu gostaria de abrir
para vocês fazerem perguntas, por favor, falarem, porque é uma aula gravada, então é um pouco, para quem está assistindo, é um pouco melhor para ouvir a voz, mas para quem precisa mandar mensagem, a gente vai ler. Então, podem levantar a mão, eu vou. O Jefferson pode falar, eu acho que é o primeiro que levantou a mão. Boa noite, Petona, aliás, né? Romildo, eu queria saber mais uma curiosidade. Eu sou leigo em relação à cultura, e aí eu queria mais uma curiosidade de saber, assim, essa parte do toré foi algo que vocês recuperaram recentemente entre os potiguara, ou foi algo que houve uma continuidade, assim, desde épocas muito antigas, existia como uma, uma outra forma de tradição que vocês posteriormente reconheceram, não sei, com mais estudos, e aí conseguiram fazer uma conexão? Como foi que houve, sempre teve com vocês o toré? O toré, ele é um dos principais rituais, é o principal ritual de vários povos indígenas do Nordeste e, sobretudo, dos potiguara. E quando a gente observa nas obras dos cronistas, já se fala sobre danças circulares, e essa tradição, esse costume, isso aí pode ser observado na maioria, talvez, dos povos originários. E como os detalhes, como se configura isso aí nós não temos, nossa memória, ela chega até o século XX, não conseguimos, através da oralidade, recuperar informações do século XIX, XVIII, XVII, XVI, para a gente ver o processo de transformação e nem como era o nosso ritual. A gente não tem essa certeza de como era exatamente os detalhes da nossa língua e nem da nossa cultura se a gente for se deslocar mais para trás no tempo. A gente tem uma memória dessa configuração do ritual, do jeito que ele é praticado, mais a partir do século XX. Mas quem quiser se basear na literatura dos cronistas vai ter uma noção genérica, por alto, de como era esse ritual ali nas descrições sobre os povos do litoral, sobretudo os Tupinambá, né? Tem muita literatura sobre o Tupinambá. Mas aquilo ali é um pouco genérico, né? Se a gente for imaginar como é que é uma determinada dança ou costume, a gente vê que de uma nação para outra, de um povo para outro, existe muita informação, muitos detalhes, que o que nos restou foi apenas a generalidade. Certo, então, obrigado. Era isso que eu queria saber. Eu queria mais saber, como leigo, né? Eu não sabia se havia uma continuidade, era algo que vocês, não sei, era uma tradição que havia permanecido e que. Mas agora eu sei que faz parte já de uma estratégia de retomada também, né? Mais recente, importante. Isso, Obrigado. e também você observa que a língua, nenhuma língua, ela se mantém igual ao longo do tempo. Existem as transformações que decorrem ao longo do tempo, variação do espaço, variação das características dos falantes, do grau de escolaridade, são tantos fatores. E com relação ao ritual do toré, então existe o quê? Um toré pré-Cabral, pré-colombiano, pré-colonização, pré-catolicismo, pré-cristianismo, e é claro que, ao longo do tempo, isso aí foi havendo as modificações em decorrência dos contatos e das experiências que a gente teve ao longo do tempo. Então, assimilamos parte da cosmologia judaico-cristã em partes, mas nas próprias músicas do Toré ali vê-se uma resistência dos elementos tradicionalmente associados à cultura indígena. Mas o ritual do Toré, a dança, é algo que é de tempos imemoriais. Eu acredito que lá nos Estados Unidos, os povos de lá, é bem provável que também façam danças circulares de acordo com suas especificidades.
Reneptuna, Romildo, eu quero não fazer uma pergunta, mas dizer parabéns para você pela sua apresentação. Um trabalho muito bom e todo o trabalho linguístico dos Potiguara também está de parabéns. É muito importante para a gente ver como a revitalização linguística funciona brilhantemente em alguns casos, e para a gente os Potiguara é um exemplo. Então, vocês estão de parabéns, professor Kian, também, por ter chamado o Romildo para a aula de hoje. Agradeço muito. Obrigado, professora. Eu esqueci de mencionar também que um outro contato que eu tive da cultura e algum aspecto do sistema, da língua tupinambá de Olivença, foi também do seu trabalho, das suas orientandas, né? E isso aí é algo que enriquece muito essa experiência compartilhada, né? Então, é um privilégio e um prazer conhecê-la. Espero que a gente continue tendo essas oportunidades de aprendizado em coletivo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. É uma honra para conseguir ter o Romildo aqui, né? Porque a gente sempre está olhando para a obra deles, dos Potiguara, para quando tem perguntas sobre os meses ou coisas básicas. Eu acho que é muito bom para a gente ter uma base básica, né? Para a gente conseguir compartilhar se quiser se caber nas culturas entre si. Então, é muito interessante para saber quanto o Romildo estava olhando para os recursos Tupinambá durante o processo dele, porque a gente percebe que, mais que a gente não perceba, né, a gente está conectada, né, sempre. Então, a gente está sempre se ajudando. Então, é bom para fazer isso de uma forma mais explícita, né? Então, tem mais perguntas? Eu não sei se alguém mandou no chat, mas se tem, pode. Eu posso ler. Você tem. Deixa eu ver aqui. Tem algum livro sobre a cultura e a linguística que você indica? Linguística que você indica para iniciantes? Em aspecto geral, assim, que faça a cultura, eu não saberia indicar. Eu sugiro que cada estudante focalize num povo específico que tenha mais relação, e dali, no conhecer, seja por textos acadêmicos ou por algum livro, é importante conhecer a cultura de um povo e daquela língua, né, daquele povo. Mas aí, nesse caso, o Tupi-Potiguara-Coapa, eu tentei, junto com a nossa equipe de colaboradores, mostrar que a língua não é nada sem os seus falantes. E esses falantes, eles são específicos, têm uma visão de mundo específica, e de modo que ali eu tentei apresentar a língua em uso em diversos contextos. Então, ao estudar o Tupi-Potiguara, na verdade, ali existe um duplo sentido ali implícito, que ao estudar a língua, você estuda a cultura, e ao estudar a cultura, você também estuda os usos linguísticos que aquela comunidade faz, né? Os potiguaras, se baseia muito no material do século XVI e XVII para fazer a sua reconstrução de uma língua que lhe é própria, específica.
No caso, quando se decide utilizar obras do século XIX, XX, XXI, de outros povos, aí isso aí vai repercutir numa natural mudança do sistema linguístico. Então, assim, conhecer sociolinguística, eu estou no início, ainda no primeiro semestre, e ainda estou aprendendo, e acho muito evidente essa compreensão dessas expressões que existem da parte de fora do sistema linguístico, como isso afeta o sistema linguístico em si, né? Por exemplo, quando a gente fala de neologismos, cada comunidade vai escolher seus neologismos, cada comunidade vai escolher suas formas de se cumprimentar, cada comunidade vai escolher quais aspectos gramaticais vai ser ensinado, se vai ensinar, por exemplo, verbos e adjetivos nos modos imperativo, permissivo, gerúndio, circunstancial. Se a gente opta por eliminar isso aí vai mudar o sistema. E se a gente opta por ensinar, conservar e manter esses elementos, essas possibilidades da língua, isso aí vai gerar um novo sistema. De modo que existem pressões de todos os tipos com relação à língua, e o mais importante é a gente saber utilizar os recursos que a língua permite de forma a fazer efetivamente a comunicação, a expressão, a interação, de modo que a comunidade considere ali adequado, efetivo. Isso aí então eu não teria nenhum livro por hora. Quem sabe, se eu tomar conhecimento, a gente pode compartilhar lá no grupo, tá certo? Certo, sem problemas. Eu estava pensando mais nisso porque eu pensei em começar estudando os indígenas da Paraíba, né, que é onde eu moro, e eu vi que teve também uma parte de migração de alguns povos originários que vieram da Venezuela, se eu não me engano são os Uarai, que vieram também para Paraíba. Então tem Potiguar, tem Tabajara, tem Uarai, aí fica muito distinto, não tem um ponto de começo para começar a estudar essas culturas. Mas eu acho que talvez se eu começar pesquisando de um, vá aparecendo outros que dê para fazer o link, pelo menos algum material no geral de povos indígenas para poder começar. Certo. Eu sou orientado pela professora Carolina Coelho Aragon, e ela tem grupo de pesquisa que eu faço parte e que inclui pesquisa sobre o Aral, sobre os Potiguara, os Tabajara, os povos indígenas do Nordeste, e futuramente a gente pode vir a estudar também os povos não tupi, né? Seria os que pejorativamente chamávamos de tapuia, mas que corresponde às nações Cariri, Tchucaiana, os povos que viviam mais para dentro mais distante do litoral. Então, se você tiver interesse em estudar sobre isso, a gente pode trocar contatos, né? Trocar mensagens sobre esses tipos de pesquisa, sobre os povos indígenas, que o Aral está muito presente, sim, aqui na Paraíba. Com certeza, muito obrigada. Tá bom, então, gente, se não tem mais perguntas, vamos agradecer ao IEBT, nosso professor especial, Moramboessara Romildo Guracanga. Muito obrigado. Eu queria me despedir, né, dizendo, parabenizando pelo trabalho que metodologia empregada, e que espero ver desse trabalho frutos, o desenvolvimento de projetos ao longo de cada realidade, né, dos estudantes, dos cursistas, e principalmente aqueles que trabalham com revitalização linguística, esteja mais empoderado desses conhecimentos, dessa experiência, para que a gente tenha mais sucesso ao longo dos próximos anos, né? Muito obrigado, é um prazer conhecê-los e estou à disposição.
e desejo que o curso continue e que todos façam um bom proveito desses conhecimentos. Muito obrigado. Ao IABT, muito obrigado. Então, vamos fechar assim. Essa é o quarto aula, né? Então a gente tem mais 2 aulas. Nessas últimas 2 aulas a gente vai focar. Eu vou descrever mais a gramática para vocês, mas eu vou tentar fazer do mesmo jeito que a gente está fazendo. Então, eu vou postar esse vídeo gravado, né? Para quem algumas pessoas saíram, como sempre, e a atividade eu vou mandar depois. Provavelmente amanhã eu vou mandar a atividade para entregar. E quem não fez Anki ou precisa de ajuda com Anki, manda mensagem, porque é muito útil para estudar assim e memorizar, porque desse jeito você já tem na memória, aí na hora que a gente precisa fazer sentido da ordem das coisas, aí já está na mente, né? Então, muito obrigado de novo, Romildo. Tiande Pituna para todo mundo. Tá? Peque Catu. Que todo mundo dorme bem. Tchau.